Assim o tempo passou, até chegar a manhã do aniversário da Liz. Raquel diz que já amanheceu, mas Theo pede para eles dormirem mais. Liz apenas geme e Raquel diz que ela tem que se levantar também. Mas ao obter como resposta apenas o silêncio, ela percebe que eles realmente voltaram a dormir. Ela não sabe por que esses dois continuam dormindo na cama dela. Depois que eles começaram a se ver com frequência, ficaram mais próximos um do outro. É fato que ainda brigam às vezes no meio do dia, mas durante a noite eles sempre vão para o quarto dela e dormem ali. E graças a isso, ela está mais cansada do que o normal. Ela não aguenta mais. Assim, ela puxa os lençóis, jogando todos para fora da cama, enquanto grita para eles acordarem. Depois, ela está colocando pepinos no rosto da Liz, que reclama que está muito gelado. Raquel diz que ela precisa aguentar se quiser que todos os convidados lhe chamem de linda. O Grão-Duque concorda, mas por que ele também tem que fazer isso? Raquel explica que a festa é só mais tarde, mas é bom que eles três se arrumem juntos assim. O Grão-Duque diz que não precisa disso, mas ela já começou a colocar a máscara facial nele, enquanto manda ele parar de reclamar e ficar parado. Liz pergunta se sua irmã não vai fazer isso nela também, e Raquel diz que vai se arrumar mais tarde. A pele dela está um caos por causa do cansaço. Theo segura a mão dela e diz que ela não parece muito bem. Liz apenas encara a situação com uma cara de tacho. Mas então Raquel coloca uma toalha no rosto dele, dizendo que vai tomar banho e já volta. Liz ri satisfeita com isso, enquanto Raquel sai apressada da sala. Rindo, Liz diz que a irmã dela não gosta dele. Mas Theo pergunta se é mesmo. Irritada, ela diz que o tio Grão-Duque não admite o que sente e nem age de acordo. Então, ele é mesmo um tio egoísta que só faz o que quer. A sala fica em silêncio. Então o Grão-Duque diz que a Liz ainda é só uma criança para entender. E é bom que seja assim. Todos estão correndo para arrumar a festa. De repente, algo chama a atenção da Raquel, que olha para o céu através da janela. Enquanto isso, Liz acabou dormindo. Raquel então volta e vê que a Liz adormeceu. Theo explica que já faz um tempo. Raquel acha que deve ter sido cansativo começar a se arrumar desde cedo, pois no final das contas, ela é só uma criança. Raquel então pergunta se o Theo ficou sabendo dos rumores de que a Santa apareceu. Theo diz que é mentira, e Raquel pergunta como ele tem certeza. Theo pergunta se ela sabe como as santas nascem. Raquel questiona se o poder delas não desperta repentinamente como nos magos normais. Theo então explica que é a santa pessoa que apenas recebe o amor de Deus. Então, desde seu nascimento, o mundo como um todo venera sua presença e a coloca em um pedestal como a estrela da esperança nos céus. Uma estrela vista em todo o continente. Uma que nem o sol pode ofuscar seu brilho. Raquel se pergunta se existe mesmo uma história assim, já que isso é algo que não havia na história original. No original, a protagonista apenas percebe a força que possui depois de certa idade e vai até o templo. Theo explica que as santas são as inimigas naturais dos Lexville, e por isso, com o sistema de inteligência deles, ele garante que nenhuma estrela nasceu nos últimos 300 anos. Se isso for verdade, então o que era a santa da história original? Isso significa que a Estrela da Esperança, uma protagonista com a origem cercada de mistério, apenas usou magia dizendo ser poder divino. Raquel então pergunta se é possível criar magos artificialmente. Theo fica surpreso com a pergunta, mas por fim diz não saber.
Raquel diz ter entendido, mas pensa que ele é um mentiroso. Raquel agradece por todos terem comparecido naquele dia especial. Hoje é aniversário da querida irmãzinha dela, e essa é uma festa para celebrar a vida dela. Então agora Raquel vai apresentar oficialmente sua irmã, Lisa Agnus. Raquel espera que todos tenham uma noite repleta de bênçãos e felicidade. E assim a festa tem início. A primeira dança da festa, realizada pela estrela do dia, simboliza o início da noite. E aquele que tomará a mão da irmã dela para a primeira dança é um daqueles que o destino se alterou pelas ações dela. Após todos os desafios e escuridões que estiveram assombrando sua vida, Liz finalmente está mostrando o quão adorável e linda é. Todos estão querendo falar com a Raquel. Ao menos as crianças estão se divertindo. Raquel, com uma expressão cansada, diz ficar feliz de ver eles presentes ali e que irá pensar e considerar tudo que eles conversaram. Apesar da maioria dos convidados serem famílias com filhos pequenos, para os nobres, uma festa ainda é um lugar cheio de oportunidades para conexões. Só que ela está simplesmente cansada de tudo isso. É então que mais alguém vem falar com ela. Sem muito ânimo, ela se vira para a pessoa, mas então é surpreendida por um forte brilho. A pessoa agradece profundamente por ter sido convidado e diz que gostaria de se apresentar formalmente. Ele se chama Alan Winchester. Ele é o segundo filho da família Winchester e veio no lugar dos pais que não puderam comparecer por razões pessoais. Raquel então se lembra que recebeu uma carta do conde Winchester avisando. Ela tem plena ciência do quão ocupada a prestigiosa família de acadêmicos Winchester é. Alan diz se sentir honrado e novamente começa a brilhar intensamente. Nesse momento, Raquel percebe que então Theo não é o único homem bonito daquele mundo. Ela está até surpresa de encontrar alguém tão oposto. Antigamente, o tipo dela era mais para esse do lado de cá. Theo até se arrepia por estarem pensando nele. Mas enfim, se esse homem estivesse na história principal, sem dúvidas seria um dos homens da santa. É então que mais alguém aparece dando felicitações pelo aniversário da irmã dela. Raquel reconhece esse como o filho do Conde Miller, e ele se apresenta como o filho mais velho, Caden. Já esse homem, ele é tão alto quanto o Grão-Duque, mas ousou chegar tão perto dela sem nem hesitar. Isso é irritante, e nem o Grão-Duque é tão desrespeitoso assim com ela. Raquel diz ter ouvido que o Conde Miller é um homem famoso por sua esgrima e quis ser passado aos seus filhos. Então diz ser um prazer conhecê-lo. O homem ruivo começa a rir, enquanto diz que geralmente pessoas do tipo dela não os conhecem. Então ele fica feliz que seja diferente com ela. Raquel se pergunta se pessoas do tipo dela. E Alan chama a atenção do Caden. Caden percebe que é o querido e isolado gênio deles. Esse aí é um que se acha tão importante que nem costuma aparecer quando é convidado. Já faz 5 anos desde que eles se formaram na academia e se viram pela última vez. Raquel pergunta sem muita vontade se é mesmo, enquanto pensa que ele é irritante e barulhento. Ela não sabe por que ele está criando toda essa confusão na frente dela. A família Miller é uma família de cavaleiros, então esse moleque se tornará um também, mesmo sendo grosseiro e língua solta. Olhando toda a situação, Raquel consegue ver claramente como eram no passado. Talvez por essa ser a segunda vida dela, agora ela percebe coisas que não via antes. Se essa situação não se resolver rapidamente, é algo que fica eternizado profundamente no coração. Raquel então diz que é uma mulher que valoriza as relações. Só que foi tão do nada que ambos os rapazes ficam confusos. Ela então costuma dizer
que é por isso que não tem nada que ela odeie mais do que aqueles que desprezam as relações. Aqueles que atacam os outros sem se importar com mais nada. Então ela pergunta o que exatamente o Caden está fazendo. Nervoso e gaguejando, Caden tenta dizer que foi só uma brincadeira. Mas nesse momento é anunciada a chegada do grão do Clarksville. Raquel então passa pelos dois rapazes e diz que se eles dão licença a ela, ela encerra aquela conversa ali. Enquanto isso, um homem encapuzado está parado em frente à mansão. É o César, pois mesmo que ele seja o filho do rei mercenário, ainda não foi apontado oficialmente como cavaleiro. Então, para servos como ele, a entrada é permitida apenas após o fim das danças. Se não fosse pelas ordens da duquesa, ele jamais chegaria perto da jovem senhorita. E ele sabe disso porque, assim que for apontado, será um cavaleiro de baixa patente. Mas isso deixa um gosto amargo na boca. Assim como seu pai, e assim como todos os cavaleiros dali, ele quer proteger a Liz. Então ele precisa se esforçar mais. Mesmo à distância, ele deseja um feliz aniversário para a Liz. Mas então alguém pergunta o que ele está fazendo. Vendo a aparência do César, o homem percebe que ele não é apenas um servo, mas ele também não viu César na festa. Então pergunta o que o César está fazendo ali. Só que não vamos saber agora quem está falando com César. Não apenas entre os adultos, mas também entre todas as crianças, Liz se tornou uma celebridade. É surpreendente que uma criança legítima tenha sido aceita. E é ainda mais surpreendente que tenha acontecido no Grande Ducado Agnus. Uma mulher pergunta para a outra se ela ficou sabendo que no templo, pelo bem de uma mera criança legítima, os Agnus se voltaram contra os Herisman, o pilar da sociedade nobre. Minha mãe me disse que a única forma de preservar a honra é com a morte do filho ilegítimo. Um ato que é impossível de ser compreendido aos olhos do senso comum dos nobres. O que tem para ser tão amada? Se eu fosse eu, nunca traria uma criança ilegítima para dentro de casa. Isso era o que a criança Patrick Miller pensava. Vemos novamente o momento que a Raquel desejou que todos tivessem uma noite repleta de bênçãos e felicidade. E deu início à festa. Assim que o Patrick viu a Liz, ficou logo corado. Ele se pergunta se o motivo dela ser tão amada é porque era tão deslumbrante assim. Mas isso é suficiente para ignorar o fato de ser ilegítima? Nesse momento, eles fazem contato visual. Só que rapidamente Liz desvia o olhar. Em choque, ele se pergunta se ela acabou de ignorá-lo. Uma menina chamada Naomi se aproxima do Patrick, perguntando quem é aquele garoto ali. Patrick pergunta de quem ela está falando, e Naomi aponta para o garoto ao lado da bastarda. Patrick pergunta se é aquele com cara de idiota, e diz também não saber. Mas então ele percebe que aqueles dois são iguais, e chega à conclusão de que eles são os filhos do Ducado Nós, os gêmeos amaldiçoados por Deus. Naomi estava ansiosa por ser uma festa da duquesa, mas apenas crianças assim vêm ali? Patrick manda a Naomi falar baixo. Naomi fala para eles irem para outro lugar, mas Patrick pergunta se não seria melhor ir cumprimentar a aniversariante primeiro. Só que Naomi não sabe porque ela deveria dar os parabéns para uma criança ilegítima que se relaciona com gêmeos. É capaz dela ficar amaldiçoada só por chegar perto. Patrick pergunta se ela não vai nem avisar os adultos. Mas Naomi já está puxando ele. Enquanto lá no fundo, uma aura sombria começa a envolver a Liz. Já do lado de fora, algo chama a atenção do Patrick. Ele avistou alguém ali. E assim descobrimos quem falou com César. Patrick pergunta quem diabos está cuidando da segurança daquele lugar. Ele não viu César na festa, então pergunta o que ele está fazendo ali fora. Tirando o capuz, César se pergunta se pareceu suspeito por ficar ali fora até o fim da dança.
Com um ar maldoso, Naomi provoca dizendo que já que ele não estava na hora da dança, então deve ser só um Zé Ninguém. Depois comenta com Patrick que esse garoto é bem estranho. Pelo jeito que os Agnus gostam de colecionar coisas estranhas, deve ser algum hobby da duquesa. César pede que ela retire o que disse, mas sua expressão furiosa não condiz com suas palavras educadas. Naomi fica surpresa, mas então Patrick pergunta se ele é um aprendiz de cavaleiro. Já que ele vai ser um cavaleiro no futuro, como ousa ameaçar uma jovem dama? Dessa vez é o César quem fica surpreso. Patrick acrescenta que mesmo que ele tenha o título de aprendiz, deve ser só um plebeu. Então é o César que deveria retirar o que disse e pedir desculpas. César percebe que acabou exagerando, mas ele não teve outra escolha, já que estava insultando a duquesa na frente dele. Naomi ganha confiança e diz que é isso mesmo. Esse moleque não deve ter recebido qualquer educação. Como é a festa de outra pessoa, ela será misericordiosa. Se ele se ajoelhar e pedir desculpas, ela vai poupar a vida dele. Mas César manda ela chamar os servos dela para lidar com ele, pois ele só se ajoelha diante das Agnus. Novamente Naomi se esconde atrás do Patrick, assustada, e Patrick chama o César de moleque arrogante. Ele diz que é melhor o César não ignorar o que foi pedido, antes que eles levem ele para o tribunal. Mentalmente, César pede desculpas para Raquel e para Liz, pois ele nunca imaginou que... Mas então alguém pergunta o que eles estão fazendo. Eles estão pedindo para quem ajoelhar? Liz pergunta. O ambiente é envolto por um estranho silêncio. César fica apreensivo, pois quando ele deveria mostrar seu lado mais confiante, mostrou um lado impotente para aquela que deveria proteger. Isso é vergonhoso. Se ele tivesse mantido mais firme, se não tivesse ido até ali, se tivesse mais ciência dos convidados que estão ali, o olhar dela em sua direção... talvez ela sequer tinha expectativas nele. Liz pergunta quem são eles. A menina se apresenta como Naomi, filha da família Condal Brenner, e o menino como Patrick, filho da família Condal Miller. Mas Liz não sabe quem diabos são essas famílias. Ambos ficam surpresos. Como assim Liz não sabe quem eles são? Liz pergunta se ela precisa mesmo saber quem eles são. Patrick explica que o avô dele foi o herói de guerra que aniquilou todos os bárbaros em Argonate 30 anos atrás, e o pai dele recebeu honrarias militares por seus serviços prestados à família imperial. Liz diz que isso são feitos dos familiares dele, não dele. Naomi entra na frente, perguntando como alguém pode pertencer à sociedade e não conhecer a família Brenner. Eles são famosos por possuir os tecidos mais bonitos para as roupas de todo o Império. Mas Liz diz que isso é estranho. Eles acham mesmo que ela se importa? O que esse bando de futilidade tem relação com mandar o César se ajoelhar? Eles são insignificantes. Esse olhar assustou Naomi, que se escondeu atrás do Patrick, enquanto Patrick se pergunta se essa bastarda não era apenas uma criança comum. Então, por que ela está parecendo tão superior a eles? Patrick explica que o César estava agindo de forma estranha, então ele achou suspeito, e quando eles o questionaram, ele começou a intimidá-los. Liz pergunta se essa é a casa dele, o que deixa ele confuso. Então ela pergunta se essa é a casa dele para ele se achar no direito de questionar alguém que achou suspeito. Patrick percebeu que está sem saída. Como a situação chegou nisso? É tudo por causa da idiota da Naomi e daquele maldito também. Por que ele tinha que agir assim? Agora Patrick está sendo colocado como o principal culpado dessa situação. Todo se tremendo, ele pergunta se a Liz está tentando inocentar o servo dela e colocar toda a culpa nele, um convidado. Ele não acha que isso seja benéfico para a reputação da duquesa.
Liz disse que estava ansiosa para o que viria, já que ele estava se tremendo muito. Mas isso nem foi divertido. Então, ela vai se desculpar no lugar do César. Patrick fica confuso e César fica surpreso. Enquanto Naomi está sem entender por que a Liz estava sendo tão assustadora quando planejava se desculpar. Por esse tipo de coisa que ela não queria se envolver com a bastarda. Liz pergunta o que mais ela poderia fazer quando eles, ainda no salão, insultaram os filhos de 2 das 4 grandes famílias do Cais do Império, intimidaram o servo dela, desrespeitaram a casa dela e todos que pertencem a ela, se vangloriaram de conquistas que nem sequer pertencem a eles e ainda foram arrogantes por causa delas. E agora, estão até mesmo fazendo de vítimas de toda a situação. Patrick fica surpreso pela Liz ter ouvido tudo, mesmo estando tão barulhento lá dentro. Naomi pede para Liz não fugir do assunto. Não importa o que tenha acontecido, aquele servo foi grosseiro com eles. Liz então se aproxima ameaçadoramente dela e pergunta se a Naomi está retrucando ela agora. Se fosse minimamente inteligente, saberia que a melhor opção era ficar calada. Talvez por ser jovem, até mesmo seus gritos são irritantes. Seria bom se ela atraísse a atenção dos adultos daqueles 2. Mas como ela faria isso? Talvez com um pouco de violência? Mas ela já decidiu não usar mais esse método, pois se ela fizer isso, apenas iria prejudicar a irmã. Só que então, César se ajoelha, se desculpando com a Liz. Ele pecou, então é responsabilidade dele pagar por isso. Assim, ele bate a testa com toda a sua força no chão, fazendo o sangue espirrar para todos os lados. Patrick diz que ela precisa pará-lo, mas fica assustado ao ver o sorriso que ela está direcionando a ele. Assim, ele sai correndo e gritando desesperado. Naomi pergunta para onde ele está indo e pede para ele não deixá-la para trás. Liz pede para o César se levantar. Ele então se levanta e Liz diz que ele foi muito esperto. Ele pergunta se foi do agrado dela e ela diz que gostou bastante. Essa ferida é uma prova. Com isso, aqueles malditos não poderão falar sobre o que aconteceu ali facilmente. E se ousarem falar, basta reprimi-los. Enquanto isso, um dos gêmeos decide que também quer fazer coisas que ela goste.